Eu venho me dedicando bastante tempo a trabalhar com essa população, e tem uma história bem interessante, que tudo começou quando eu estava dando minha aula na academia, e a mãe chegou para mim e falou, professor, bom dia, meu filho tem autismo. Eu olhei para ela, ela olhou para mim assim e falei, mas já com 3 anos, na ocasião já tinha, não vou dizer a data que foi, porque senão já vão ver que meus cabelos caíram tem um tempinho, né? Mas essa mãe chegou para mim e olhou assim, mas já existe o diagnóstico precoce, ou seja, antes de começar a aula, já recebi todo um conhecimento sobre autismo no primeiro tópico. E aquilo ali me chamou a atenção, porém, o meu tratamento foi muito normal, natural, e eu acho que isso que foi a resposta que aquela mãe, naquele momento, precisava. Não, fica tranquilo, a gente vai trabalhar aqui como trabalhar de igual para todo mundo. E aí, dentro disso, a aula foi correndo naturalmente, a criança vem desenvolvendo, ela foi melhorando as condições das habilidades dela. Só que, em determinado momento, eu tive que me desligar da academia que eu estava por conta eu havia sido aprovado no oficial temporário da Marinha, e eu tive que sair da academia porque não estava conseguindo mais conciliar os dois. Se o comandante chegasse para mim, você não vai, não tinha como não ir, né? Então, não estava, era 24 horas servindo ali para poder fazer cumprir minha missão lá com a Marinha. Só que, nesse momento, eu estava caminhando com a minha esposa e com o meu filho mais velho, na ocasião, ele tinha acabado de nascer, no shopping, encontrei com essa mãe. E essa mãe, ela me fez, poxa, o que houve, que você não sumiu, não está mais lá, não conseguimos mais dar continuidade ao trabalho, porque ele não conseguiu se adaptar. Eu falei, infelizmente, essa é a minha condição, mas a gente pode tentar, eu quero ajudar de alguma maneira, como é que a gente pode fazer? Eu posso, de repente, iniciar esse trabalho de forma personalizada. Ela, poxa, vamos tentar. No início, né, eu saía lá da Marinha, correndo, aquela correria toda, mas era tão prazeroso que eu vi um universo de profissionais ao redor daquela criança. E aquilo ali me chamou a atenção. Falei, olha só, eu não posso chegar aqui e simplesmente dar uma aula, né? Existe um algo a mais que é necessário para essa criança. Existe um algo a mais que é necessário para essa família. Existe um algo a mais que eu preciso transferir para os profissionais que estavam ali ao redor. Foi dentro disso que a gente foi iniciando, e a caminhada tem sido bem satisfatória para chegar aqui e falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo com essa população, né, com as crianças com autismo. Já foram um número bem interessante de trabalho direcionado com essa população, e foi aqui que a gente começou a criar a questão do Special Sport Kids, que é semear as habilidades através do esporte. Dando só a continuidade no que o Sardella e o Lobato comentaram, é necessário a gente observar alguns dados que estão sendo mencionados da fonte do Sobras e do INAT. Gente, me desculpe, mas acho que eu sou hiperativo. Se a gente observar, a cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada no Brasil. O ralo, como foi bem dito aqui anteriormente, ele é um dos principais causas de acidente. Tanto é que houve uma lei, e foi inserida uma lei, que toda piscina tem que ter um botão de emergência. Então, é necessário a gente já entrar nessa piscina e observar se tem esse botão de emergência, até para que possa fazer a questão da segurança. Isso aqui é um dado assustador. A distração dos pais com o celular aumentou o número de afogamentos por falta da supervisão. O celular realmente é um atrativo, vamos dizer aqui que é a atualidade, a gente não pode fugir dele, mas a gente tem que ter atenção. A partir do momento que a gente entrou no parque aquático, estar com ou parque aquático, ou praia, qualquer ambiente que tenha o meio líquido, a atenção tem que ser redobrada. A participação da natação para crianças de 1 a 4 anos reduz 88% de afogamentos. Entendam, não significa que a criança aprendeu a nadar,
que a minha supervisão ou a supervisão do meu responsável pare por aí. Pelo contrário, ela redobra. Porque quando a criança ou qualquer pessoa que saiba nadar, eu posso até perguntar aqui para os meus colegas, acredito que um dos grandes índices de afogamentos em praia são daquelas pessoas que sabem nadar, porque abusam, né? Não entra na água. Então, a pessoa que sabe, não significa que, ela sabendo nadar, vocês estão livres de qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de afogamento. Então, é necessário manter essa atenção. Porém, ela facilita com 88% de redução desse nível de afogamentos. Além disso, também, o de crianças de 1 a 4 anos, é o segundo causa de óbitos, né? É uma questão do afogamento. E é o quarto de óbitos em crianças de 5 a 9 anos. Isso é para reforçar os dados que a gente vem encontrando em relação ao caso de afogamentos. Desde então, foi institucionalizada o novembro. Novembro, hoje, ele é o mês de segurança, mês nacional de segurança aquática. Então, aqueles que têm, dentro da sua atividade, colocar seus filhos dentro da natação, vai ver que no mês de novembro, as escolas, as academias, os clubes, ele vem trabalhando sempre em função da segurança aquática. É um mês que todas as escolas de natação vêm trabalhando diretamente com esse nome, de como proporcionar aos alunos segurança aquática. Então, tem muito trabalho de crianças nadando com roupa, fazendo exercícios de autossalvamento, que é entrar na água, segurar na borda. A gente faz isso muito com crianças pequenas, para saber logo, quando entra na água, quando dá aquele salto, qual é o primeiro encontro que ele tem que ter. É a borda, para poder fazer a volta. Então, tem muito trabalho voltado para isso. Então, tem algumas dicas de segurança que a gente passa por aqui. Primeiro, mesmo que haja guarda-vidas, é responsabilidade do acompanhante cuidar da criança. Não passe a responsabilidade para outro. Não é que o guarda-vidas está ali para tomar conta dos seus filhos. Ele está ali para salvar vidas em caso aconteça acidente. A responsabilidade é dos pais, daqueles que estão presentes e acompanhados com a criança. Sempre saiba onde estão as crianças. Isso eu posso falar de carteirinha, o que aconteceu comigo. Eu desci com meu filho mais velho, estava um grupo de pais no play, brincando com os seus filhos, a gente ficou batendo papo, não tinha celular naquele momento, nem tudo é o celular, e eu estava ali conversando com os pais. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, Mateus sumiu. Aí eu olhei para o pai e falei, Mateus sumiu. Ela, não está mais aqui, não estou vendo, já fugiu da minha visão, questão distante. A primeira coisa que eu fiz foi correr para a piscina. Aí dei um berro, pessoal, procura o Mateus, que o Mateus sumiu. A primeira coisa que eu foi direcionar para a piscina para ver se é o primeiro o que veio de meu sistema de segurança. Vou para a piscina procurar saber se ele foi para lá, porque é um atrativo. Meu filho não tem autismo, mas isso independente de qualquer filho ou não. Mas a gente é necessário ter essa questão de segurança. Fui para a piscina direto, não estava mais lá, comecei a procurar. Minha esposa estava em casa e viu que estava todo mundo ali desesperado. E ela olhou assim, o Mateus está aqui em cima. O restante eu não posso falar, porque a minha esposa falou muita coisa no meu ouvido, entendeu? Aí fica mais a cargo de pensamentos que poderia ter acontecido comigo. Então, aos pais que não queiram receber a mesma coisa que eu recebi, atenção redobrada. Mesmo não tendo celular, existe também atenção aérea daquele momento. Mas despreveniu por algum motivo, né? Piscina, lagos, rios, qualquer ambiente que tenha meio líquido, é a primeira ação a ser tomada. Nunca deixe uma criança sozinha dentro d'água. Nossa, quanta foto. A supervisão do adulto é sempre fundamental. E aprender a nadar é fundamental em qualquer idade. Independente aqui. A gente foi recebido aqui pela Dani, e a Dani ela falou para mim assim, nossa, vocês estão falando de natação, eu queria tanto aprender a nadar, e ela já está intitulada lá a procurar a gente para aprender a nadar também.
Porque qualquer idade, não independe da idade. Mas o meu filho nunca passou por uma estimulação motor aquática e não vai ter condição de aprender a nadar. A gente vai entender o que é o ato de nadar daqui a pouco. Mas é fundamental que essa criança ou qualquer pessoa de qualquer idade possa vir fazer natação. Tá? Eu acho que uma galera aí começou a se coçar no banco assim, eu acho que eu tenho que procurar natação. Deve procurar natação sim, que é fundamental além de ser um esporte completo. Bom, se uma criança estiver desaparecida, foi o que aconteceu comigo, primeiro locais que tem que ser procurado são a questão da água, porque segundos contam, como o Lobato e Sardella comentaram aqui. Não está comigo, está com a babá, está com outro tipo responsável, bata na tecla o tempo todo com relação à necessidade de uma supervisão. Não deixe de frisar essa informação. Porque, por mais que nós, pais, também nos distraímos, eles também podem acontecer da mesma maneira. Então, é necessário, sim, ficar informando constantemente. Nunca é cedo para conversar até mesmo com a criança. A criança também tem que saber o nível de segurança que ela pode chegar. É importante formar. Isso eu aprendi até com meu pai. Meu pai chegava para mim e falava assim, e eu sempre nadei, né, participei de competições e tudo, e meu pai sempre falava, quando eu ia para a praia, quando eu ia pegar aquela onda, aquela coisa toda, quando criança, falei, olha, meu filho, mar não tem cabelo. Eu não sei se ele quis me explicar o que seria o meu futuro, né, porque ele já tinha o presente dele, o passado dele já estava vencendo, mas eu entendi, porque eu não tenho como puxar para poder sair de dentro da água. Então, cuidado ao falar. Meu pai sempre dizia isso para mim, mar não tem cabelo. Então, não custa nada a você falar de toda a questão de segurança dos seus filhos, e dos pares, sobrinhos, a importância do que aquela água pode trazer benefícios, mas também pode trazer acidente. Bom, e quando a gente começa a falar com os professores, né, todo profissional ele tem que ter um protocolo de segurança, né? A principal coisa, não necessariamente ela tem que ter uma coisa direcionada, uma metodologia para todo mundo. Todo profissional ele tem que entender qual é o seu nível de segurança, qual é o ambiente com que ele trabalha, porque as piscinas elas são diferentes em vários ambientes. Tem a piscina do condomínio, tem a piscina da academia, tem a piscina do clube, então são piscinas diferentes. Então, aquele profissional que estiver de frente, dentro de uma aula, ele precisa ter seu protocolo de segurança. Por quê? Eu não posso treinar segurança se eu não estiver seguro para começar. Eu preciso estar seguro do ambiente que eu estou trabalhando. Então, é necessário eu vislumbrar aquele ambiente, que ambiente que eu estou trabalhando, quais são, se tem o botão de emergência, se tem... Nossa, caiu, o tempo foi embora ali. A questão de segurança para o professor tem que ser um protocolo individualizado para ele. Bom, natação como ferramenta para a construção das habilidades motoras. Por quê? Porque é fundamental para a sobrevivência do ser humano no meio líquido. Porque a natação exercita todo o corpo, sendo considerado o esporte mais completo, mantém um ritmo elevado do coração, com o trabalho de condicionamento cardiorrespiratório, diminui as lesões em virtude de não estar tendo um impacto dentro da água e porque nenhuma idade é impedida, como a gente falou anteriormente. Mas, necessariamente, porque é o esporte mais democrático e que nem mesmo as deficiências físicas, motoras, mentais, qualquer uma possa impedir a sua realização. Então, por isso que hoje a gente fala muito sobre natação adaptada, a natação inclusiva, que é a bandeira no qual eu carrego. Bom, quais são os benefícios que a natação pode proporcionar? A gente tem vários estudos aqui, eu apresentei vários estudos aqui que tem aqui e todos são muito claros os benefícios. A gente sabe quanto que vai proporcionar para a gente bem. Mas o que esses estudos falam mais direcionados com relação à pessoa, com a criança com autismo? É um processo terapêutico que permite melhora na qualidade de vida, ou seja, ajuda na atividade de vida diária, oferece possibilidade de estímulos e desenvolvimento, o trabalho cognitivo, em termos de raciocínio, memória, atenção, melhoras no quadro de agitação, movimentos estereotipados e repetitivos, estimula o desenvolvimento de novas células cerebrais dentro do hipocampo e controle dos impulsos nervosos. Esses são os estudos que eu venho buscando lá dentro da literatura para saber quais são os benefícios direcionados para essa população.
Melhora no sono, no humor, no controle de ansiedade, no desempenho social e na redução de episódios de agressão. Estimulação sensorial através do meio líquido é maravilhoso, né? A questão da integração sensorial por estar dentro de um ambiente mais viscoso, um ambiente com uma resistência. Então, a gente tem que entender que isso também tem que ser trabalhado. Bom, e qual é o meio para nós profissionais estarem trabalhando? O que facilita para a gente? Estar no mesmo nível, eu consigo olhar no olho, poder tocar, porque ele não consegue fugir com facilidade dentro da água. Existe a dificuldade de ele se deslocar, se ele estiver, de repente, num momento desregulado, então é necessário que ele vai sair, nesse ambiente ele não consegue, então a gente consegue facilitar ele no manejo com a criança, mostrar o movimento, ou seja, ele pode ver no meu movimento como o que eu quero mostrar para ele. Então é preciso também que o professor de natação saiba nadar, é fundamental. O peso mais leve, por mais que seja pesado, a criança, ele dentro d'água, ele diminui esse peso, e prazeroso e é questão de relaxar. Esse foi um aluno meu mais difícil que eu já tive na minha vida, o mais difícil, porque com essa facilidade eu consegui botar ele dentro d'água. A dificuldade maior foi de colocar a touca, porque tinha feito escova no momento. Mas ele facilitou para ver que até um gatinho consegue nadar, né? Porque facilita, ele ajuda, favorece. Mas também a gente tem a questão dos obstáculos, né? O que impede, quais são os obstáculos que faz com que essa criança não fique com prazer pela natação. Gestação complicada, às vezes aquele meio ficou dentro da vida intrauterina, a gente está no meio líquido, então aquilo pode trazer uma lembrança negativa. Pais com hidrofobia, então pais, por favor, quando for entrar dentro d'água e chamar o seu filho, e aí você mergulha, faz aquele espanto assim, a criança vai olhar, pô, se meu pai está ali dentro, com todo aquele negócio no rosto, tu acha que eu vou entrar? Então, o trabalho tem que ser para os dois. Né, o banho mal dado, cuidado na hora de se dar esse banho, experiências ruins como afogamentos e um parque aquático com muita informação. Né, para crianças autistas, muita informação nesse primeiro momento pode atrair repulsa a ele. E também uma piscina com ambiente muito aberto. Eu acredito que o Cascão possa ter sido um desses, passado por esses momentos aí. Bom, ensinar um aluno autista a nadar é ensinar alguém que vai transferir, Quando ensinamos alguém a nadar, tentamos fazer a tarefa transmitindo determinados padrões motores técnicos e que visam sempre o rendimento, isto é, nadar de forma fácil e econômica. É fazer com que essa criança aqui tire todos esses implementos e possa fazer ela dessa maneira. Tornar o meio prazeroso, onde as pessoas possam estar trabalhadas de maneira eficaz e eficiente. Curtir aquele movimento. O ato de nadar é simplesmente sair de um ponto para outro por meios próprios, de maneira fácil e econômica. E a natação requer as habilidades e técnicas em relação à modalidade esportiva. Bom, e dentro disso tem os componentes pedagógicos, que muda muito a questão do cenário. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a adaptação ao meio líquido. E por mais que a gente fale da adaptação, essa adaptação ela é constante, porque os estímulos são vários, diferentes vezes. Né? E aí a questão vem o equilíbrio. Quando a gente está na natação, a gente sai de uma posição vertical para uma posição horizontal. A criança é necessário, para facilitar o deslocamento, ela se deslocar no meio horizontal e ainda no meio do meio líquido. Fora a respiração, que muda toda a questão do programa da respiração. A gente sabe que naturalmente a gente está respirando aqui, puxando pelo nariz, inspirando pelo nariz e expirando pela boca ou pelo nariz. Já na natação, não. A natação ela é diferente. A gente pega o ar pela boca e solta pelo nariz ou solta pela boca, mas a gente sempre pega o ar pela boca. Alguém sabe me dizer por quê? Simples, porque é a maior cavidade, é onde que a gente consegue. Além disso, a gente consegue fazer o bloqueio da glote e que impede a entrada da água. Na narina, a gente não tem esse filtro. Tanto é que quando a gente entra na água e entra água pelo nariz, dói e arde, né? É por conta disso, porque a gente não tem o filtro. Na água, pela boca a gente consegue impedir. E fora depois a coordenação e a propulsão, que é o deslocamento propriamente dito, seja de propulsão de pernas, propulsão de braços, é o deslocamento. E qual é o melhor caminho? Alguém sabe me dizer?
Sinto lhe dizer, mas eu não tenho um melhor caminho ali, tipo o meu mestre-chefe ali com a receita de bolo. Eu não tenho essa receita de bolo, até porque a gente sabe que toda criança autista individual, ela precisa de uma atenção individualizada, ela precisa de trabalhar de maneira diferente. Não que o outro autista, que outra pessoa com autismo, vai ser igual a outra pessoa com autismo. Os estudos e os dados já dizem isso. Então, não tem um caminho, né? Não tem uma receita de bolo para oferecer a vocês. Peço desculpas. Mas a gente tem um caminho, sim, né? O caminho do planejamento. É necessário planejar o tempo todo e sempre perguntar e sempre responder as nossas perguntas para aquele aluno ou para aquele grupo de alunos que tem ali conosco. Como, com que, o que, para quê e para quem. Através do planejamento, a gente sim vai conseguir fazer esse trabalho. Então, eu procuro planejar sempre minhas aulas, de acordo com aquilo que a necessidade do aluno visa. E qual é as maneiras que a gente utiliza para planejar essas aulas? Primeiro, verificar o ambiente. Em que ambiente eu estou trabalhando? É escola, natação, academia, clube? Qual é? Essa criança é extra classe? É aquela que já sai direto da aula da escola e vai direto para... Ou seja, já está dentro da própria escola e já sai para as atividades esportivas? Essa criança ela é de manhã, ela acorda de manhã, ela toma algum tipo de medicamento, é à noite, já passou por uma série de atividades, vai fazer atividade comigo à noite. Então, tem que verificar qual é o aluno que a gente vai estar trabalhando. Abuse no comando visual. Explore bem o seu corpo para se tornar o espelho dele. Então, busque isso fazendo até mesmo com pares. Por isso que a gente trabalha com natação inclusiva. Pares, não necessariamente aquela criança que esteja dentro de um desenvolvimento motor. Similar à sua idade, mas com a competência de outros alunos que já têm um desenvolvimento motor bem acompanhado, a gente pode fazer os pares, a relação com eles. Então, abuse no comando visual. Dividir as tarefas, os exercícios. Fracione. Procure fracionar a sua aula. Não dá toda a informação. A gente sempre fala do mais fácil para o mais difícil. Desde que ele passe pelo mais fácil, entenda que aquilo é mais fácil, para depois, sim, passar para uma nova etapa. Não tenham pressa. Não existe pressa. Existe receber a informação e ele possa realmente transferir isso em conhecimento. Não deixem de fugir do seu objetivo. Eu sempre, quando eu vou começar a minha aula, eu penso, o objetivo da minha aula chegou no dia, na hora, o aluno está em semana de prova, o aluno está irritado, o aluno está chateado porque aconteceu alguma coisa. Opa, plano B, plano C, plano D, plano E. O importante é não deixar de ter essa aula. Essa aula é fundamental, porque o contato é fundamental, o dia a dia é fundamental, mesmo que ele não entre na água naquele dia, mas ele vai saber que o professor dele esteve ali, esperando por ele, para fazer a sua atividade. Os jogos cooperativos é uma alternativa interessante, trabalhar a cooperação entre os pares, isso ajuda na conscientização da inclusão, trabalhar estimulações sensoriais, levar o caso aos superiores, enfim, evitar problemas. A gente não é absoluto, não tem que saber que o profissional de educação física ali é o cara, né, vamos dizer assim. Pelo contrário, a gente tem que passar. Se a gente faz um trabalho direto com os pais, são os pais que têm que saber todas as informações. Se a gente trabalha diretamente com os terapeutas têm que saber essas informações. Anotar as atividades, isso é fundamental. Eu acho que hoje, por eu estar aqui, é porque eu anoto todas as minhas aulas, eu anoto tudo que eu faço e faço transparência desse trabalho aos meus pares, que são os pais, que são os terapeutas. É preciso saber as informações que sejam passadas para todo mundo. Bom, o importante, professor, saber se já existe um diagnóstico, o uso de materiais, a sua comunicação, como ele se locomove, toda uma anamnese para poder, antes de fazer uma aula, eu procuro sempre fazer uma entrevista antes para reconhecer o máximo, até porque até mesmo aquela entrevista não vai me dar todas as informações, mas já é um primeiro passo para eu fazer, iniciar um planejamento de aula para essa criança. Medicamentos, se já fez o desfraude, a quem se reportar situações difíceis e outras particularidades que vêm ao longo do processo do aluno.
Estimular e incluir são medidas fundamentais para a qualidade de vida para a pessoa, com qualquer tipo de deficiência, é agir pelo desenvolvimento. A partir daí, a gente começa a entender o que o Galahu fala em relação a promover melhorias. Nós, os instrutores, seja ele pais, seja ele professor, seja ele aquele que estiver de frente com a atividade, possa promover melhorias, que ele tenha um controle do movimento, um controle emocional e prazer naquilo que ele está sendo aprendendo. Aí, então, a gente sim vai maximizar a motivação para a participação dele, para o comprometimento nas atividades e sim para o sucesso do trabalho. De que maneira a gente já começa a entender isso? Através de uma equipe transdisciplinar. Eu falo transdisciplinar porque é necessário que eu transcenda a minha disciplina. Eu preciso entender que a terapeuta ocupacional está falando para mim, para eu poder responder da mesma maneira e conversar entre eles. Então, só assim a gente vai conseguir a inclusão, porque não é feita só por um profissional, é feita através por profissionais engajados. E eu corroboro com o que a doutora Karina falou ontem, da nutrição, não só adianta essa equipe toda, se não os pais estiverem presentes também. Então, é importante ter essa tríade, né? No meu caso, eu trabalho com a tríade, que é o profissional de educação física, os terapeutas que estão com aquela criança e a família que também está. Senão, não adianta, o trabalho não vai ser em vão. Bom, o esporte ele é mais uma ferramenta, né? Ele não é o ser absoluto, ele é mais uma ferramenta para ajudar no processo de desenvolvimento da criança. Então, não queira saber só que, vou fazer só natação, ele vai aprender e pronto, acabou. Não precisa fazer mais outras terapias. Então, é necessário entender essa ferramenta como mais um braço para eles. E de que maneira a gente está estudando isso? Gotani, ele fala assim... aplicação da prática. Foi em 92, Gotani é um estudioso na área de desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Que muita teoria, mas os profissionais não estão aplicando isso na prática. É necessário que esse profissional utilize a literatura para transparecer na sua aula, o colocar na prática aquilo que ele está lendo nos artigos científicos, nas revistas. É necessário, sim, aplicar o conhecimento dessa teoria na prática. E aí a gente vem no controle motor, em relação à teoria do controle motor com o McGill, que ele fala o seguinte: entender e explicar. Vocês podem observar nesse quadro que ele fala sobre capacitar sempre o profissional, desde que ele entenda e explique as restrições, limites e potencial dele. E aí, dentro disso, a gente vai trabalhando toda a parte, assim, criar novas estratégias, avaliar a eficácia das estratégias, identificar problemas de desempenho, desenvolver estratégias de intervenção, até para que ele possa ter um controle motor. Eu vou passar uns vídeos agora de 2 alunos meus, e eu peço só para que não filme, não tire foto, porque é um filme de trabalho meu e que são passados. Foi autorizado para que estejam aqui mostrando para vocês. Um trabalha a curto prazo e o outro trabalha a longo prazo. É necessário entender como é que foi esse trabalho, através dessa teoria do controle motor. Observe aí que ele está ao meu lado, né? Está auxiliando. O vídeo vai passar, ele demora, mas ele passa. Então, você observa ali os membros inferiores dele ainda está com uma dificuldade, uma fragilidade no deslocamento, na propulsão. Esse é um trabalho a curto prazo, por quê? Porque eu tenho 1 ano e meio com esse aluno. E aí a gente observa, nesse sentido, que ele estava precisando melhorar a propulsão de pernas dele. De que maneira eu vou trabalhar? Então, é necessário eu entender, explicar, aplicar minha teoria na prática para que ele possa realmente ter resultado. E o resultado foi a curto prazo, foi esse. Já utilizando a respiração, observe que o movimento já está mais autônomo, ou seja, ele já está controlando. Aí ele estava sofrendo um pouquinho da piscina gelada, então ajudou também a acelerar essa perna. Lá, consegue manter a mão parada. Mas o importante é que faz a respiração, pega o ar, coloca o rosto dentro d'água. Naquele momento eu já estou fora da água. Aqui ele ainda estava trabalhando dentro d'água. Certinho, muito bom, muito bom. O outro já é um trabalho a longo prazo. Isso vocês podem perceber que é a longo prazo mesmo, porque eu ainda tinha cabelo um pouquinho ali, mas... já tinha o domínio, já era um trabalho de domínio, a piscina é um pouco maior, estava trabalhando ali a questão já da propulsão como o anterior, ou seja, já tinha esse domínio sobre o corpo, e agora
é o mesmo aluno, tempos depois, já fazendo a natação com a braçada, com crawl, respiração lateral, faz o nado costas, faz o nado de peito, iniciação à borboleta. Isso aí são 10 anos. O culpado de tudo é esse aí, de estar desde 10 anos com ele já. Vai nadar os 25 metros, sem interrupção e com a técnica do nado crawl. Ah, mas ele não está fazendo a técnica perfeita no alonga o braço. Pelo amor de Deus, né? Porque a gente é crítico, eu também sou. Eu fico, não, tem que fazer assim, ó. Ah, faz o carinho na água para alongar o braço, né? Então, a gente fica em cima deles. Bom, eita, passou direto aqui. Eu queria deixar uma frase, essa frase é que eu peguei no curso do COB, que eu fiz, e interessante que eu peguei essa frase para falar sobre detecção de talentos esportivos dentro do esporte olímpico. E ele fala da seguinte maneira: dentro de cada criança há um esboço e projeto de vida e de homem à espera de serem revelados e realizados. Nem todos podem ser campeões, mas todos podem dar e revelar o melhor de si mesmo, para cumprir o sonho e a história de felicidade que intimamente os habitam. Todos podem galgar e trocar os limites e constrangimentos interiores pela visão e grandeza dos horizontes exteriores. É um texto que pega de uma detecção de talentos que eu peguei para vocês também, porque a gente tem que dar oportunidade, tem que criar oportunidade, estimular essa oportunidade, até para ele realmente poder vivenciar. O esporte é a inclusão. Meu muito obrigado a todos. Grande é aquele que cuja conquista com o coração pela atração do próprio coração. Obrigado.